dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando na sua TV Passo Fundo. E você assiste através dos canais da Coprel, pela internet e todas as nossas redes sociais. Não esquecendo da NET também. Hoje a gente tem uma estreia, mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Gastrobese. Escolha bem, viva melhor. Aesthetic Face. Harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray. Ray-Ban lá no Passo Fundo Shopping. Gil Vink Psicologia. Jureci Machado Nutricionista. Dr. André Kuhn Cirurgia do Joelho. Convicta Modas. Mano Escobar. Então hoje a gente está mais do que honrado, como eu falei nas redes para quem nos acompanha, de estar com essa pessoa que tem um histórico muito importante na vida da comunidade de Passo Fundo, região, Brasil, internacional também. Podemos dizer que é o nosso doutor Carlos Madaloso. Muito obrigada, doutor. Seja bem-vindo a essa equipe de especialistas que, como o senhor, fazem a diferença na saúde. Muito obrigado, Lívia. É uma alegria muito grande, uma satisfação. Me preocupa esse doutor com histórico. Eu não me achava tão velho assim. Não, mas o que o senhor faz tem um histórico já. Não é idade, doutor. Mas é uma satisfação muito grande. Eu já estive aqui em outros programas e voltar aqui é sempre uma alegria muito grande. E agora faz parte da equipe que vai levar para essas pessoas que estão nos vendo manhã, tarde, noite, em qualquer uma das redes, mais informação qualificada e também trazendo qualidade de vida, não é? Exatamente. Sempre será uma satisfação e estamos aqui para tentar sempre trazer a boa informação, a informação correta e útil, que possa fazer diferença na vida das pessoas. Já vamos conversar com o doutor que é formado aqui na UPF, mas tem mestrado e doutorado, né, doutor, pela URGS? Isso. Cirurgia bariátrica, cirurgia metabólica, uma clínica que faz história, a Gastrobese. Como começou tudo isso, doutor? Bem, a Gastrobese, ela iniciou em 1999, quando fizemos a primeira cirurgia bariátrica, não diria de Passo Fundo, mas uma das primeiras de Passo Fundo. E nessa ocasião, eu trabalhava com meu pai, que já tinha, desde 1965 até 1999, existia o Instituto de Gastro, e eu trabalhava dentro do Instituto de Gastro, sou até hoje membro do Instituto de Gastro. O que aconteceu é que quando iniciava a cirurgia bariátrica, o espaço que se trabalha, como se trabalha com equipe multiprofissional, como clínico, nutrólogo, é uma equipe muito ampla, faltava espaço. E aí eu tive de me reorganizar e criar dentro deste Instituto de Gastro um apêndice, que depois se tornou um pouquinho mais independente e foi a Gastrobese. Então em 99 começou a ideia da cirurgia bariátrica executada por um cirurgião, contando com equipe multiprofissional e multidisciplinar. E doutor, claro que observando as necessidades de todos os seus pacientes, o senhor viu que precisava essa rede transdisciplinar de especialistas. Isso na verdade é um modelo americano. A cirurgia bariátrica ela sempre foi muito forte nos Estados Unidos, também na Europa, mas sobretudo nos Estados Unidos. E dá para entender por quê. É um dos países com maior percentual de pessoas com obesidade. E o que eles viram é que os pacientes que faziam cirurgia com o cirurgião faziam, como por exemplo, uma cirurgia de vesícula, opera, fica bom, vai embora. Uma cirurgia de estômago, de úlcera, de câncer, ficou bem, vai embora e não vê mais. Na cirurgia bariátrica, os pacientes que adotavam este comportamento, eles tinham uma alta chance de terem complicações nutricionais, tanto para perder demais peso ou perder nutrientes, como também de reganho de peso. Então se viu que precisaria ter uma estrutura que desse um suporte para que eles pudessem estar ligados à equipe. Às vezes o cirurgião não consegue dar atenção, mas tem a nutricionista, tem a psicóloga, tem o clínico, tem o nutrólogo, que mantém o acompanhamento, mantendo o bem-estar desses pacientes.
E aí que começou a ideia de multidisciplinaridade. E foi tão importante que hoje não se admite em lugar nenhum do mundo fazer esta cirurgia sem ter o suporte de uma equipe multiprofissional. Quando eu digo multiprofissional, envolve médicos e outras áreas como nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, enfermagem, ou multidisciplinar. Dentro da medicina, eu tenho uma área que é uma disciplina, que é a cirurgia, outra que é a endocrinologia, outra são especialidades. A mesma coisa acontece com a nutrição. Tem nutricionistas formadas que se dedicam ao tratamento do paciente com câncer, outros com obesidade, outros com diabetes, e tem que ter essas competências dentro dessa equipe. Competências que já entram em ação desde o primeiro contato com o senhor, doutor? Eles passam, antes de entrar na equipe, eles passam por um treinamento e, estando adequados, estando prontos, quando o paciente consulta, a primeira consulta, o paciente vem querendo saber se é verdade que funciona a cirurgia, não é conversa, o que é melhor, o chá emagrecim ou é melhor fazer a cirurgia? Essa do chá, tem que fazer uma pauta, hein? E aí eu vou ter que mostrar que é um pouquinho diferente de um chá, que tem toda uma ciência por trás. Nossa. Aí ele decidiu, é isso que eu quero. Antes de fazer qualquer coisa, ele vai fazer uma série de avaliações para saber se ele está emocionalmente preparado, que a cirurgia não é para resgatar casamento, a cirurgia não é para me exibir para o ex-namorado, a cirurgia tem um propósito de melhorar a saúde, não é estética. Obviamente que a estética vem junto, mas não é o foco. O foco é saúde. Então, tirar todos os mitos, e isso a equipe toda vai fazer. Eles acham muitas vezes que vão fazer a cirurgia e nunca mais vão comer. E não é verdade. A nutricionista vai mostrar o quanto vão comer. Aliás, a maioria não consegue comer tudo que a nutricionista diz para comer. Não tem vontade de comer. Então, mostrar como funciona. Então, isso toda a equipe vai fazer essa avaliação pré-operatória. A avaliação que a gente vai falar mais agora no segundo bloco. Boa quando as informações são ótimas. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. Escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Tô de olho, tô de orro.
Tô de olho, tô de orro. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de orro. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de orro. Eu te pongo louco. Tô de olho, tô de orro. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Segundo bloco sempre promete aqui no Programa Saúde. Por quê? Porque a gente já esquentou os tamborins, né, doutor? E a gente quer saber, eu digo eu como público, mulher sempre pensa muito na estética. E o senhor falou sobre qualidade de vida antes de pensar em fazer uma bariátrica. Exato. Obviamente que as mulheres são muito mais vaidosas que os homens. E os homens têm mais consequências do peso do que a mulher. Quem é que manda? É a doença que vem com a obesidade ou é a vaidade? A resposta é que dos pacientes que fazem a cirurgia, 75% são mulheres. Então, quem empurra realmente é a pessoa não se sentir bem, vai colocar uma roupa, já fica apertada. Tudo isso é importante. Mas quando chega para mim, o que eu vou avaliar não é se ela quer voltar para o manequim 38. O que eu vou avaliar é quanto de saúde ela vai resgatar ao adotar o tratamento proposto. Isso vale para homem, só que para homem é mais fácil tomar decisão. Até aí é mais fácil? É que o homem chega mais doente, é mais fácil porque para ele está pior. A gente ri, mas né? Complicado. Geralmente os homens se vão antes porque se cuidam menos. Quando eles chegam, eles estão mais doentes. Isso não é bom. E a mulher, a vaidade faz ela procurar antes de ter mais doença. Então quem leva vantagem é a mulher, que ela vai fazer mais precoce. Quando nós vamos operar, por exemplo, um paciente com 180 quilos, ele já está no mínimo há 10 anos com mais do que 120. Ele perdeu um tempo da vida que não volta e acabou igual em cirurgia. Se é uma mulher, ela vem quando está com 120, ela vai vir antes e vai aproveitar mais a sua qualidade de vida, ao mesmo tempo em que diminui a chance de desenvolver doenças após que viriam com o tempo. E vamos falar sobre essas cirurgias, doutor, bariátrica e metabólica. Para quem está assistindo agora, tem diferença? Qual é a diferença? É uma pergunta bem interessante, porque a maioria das pessoas não entende, não sabe. Cirurgia bariátrica, que é como começou, ela tem por objetivo reduzir peso. O que a pessoa busca na cirurgia bariátrica? Emagrecer. Na cirurgia metabólica, na maioria das vezes entra também o emagrecer, mas não é o principal. O principal é melhorar as doenças metabólicas, como diabetes, o principal é o diabetes, colesterol, triglicerídeos, hipertensão, esteatose, gordura no fígado, que é esteatose. Então, ele busca melhorar doenças relacionadas ao peso, mas que não é a que se tornam mais importantes até mesmo que o próprio peso. Então, assim, quando nós vamos falar em cirurgia metabólica, muitas vezes eu estou operando um paciente que nem tem tanto peso assim, mas ele está muito doente pelo diabetes, pelo colesterol e assim por diante. E o fígado, doutor, o senhor falou no fígado, eu nem tinha pensado, mas ele é gastro, né? A gente tem que entender que é tudo. Muitos me veem como cirurgião bariátrico e metabólico, mas eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Exato. Né? Então entra toda a parte, mas a minha dedicação de fato é essa. Palavras do geral de rua. Tem gordura no fígado, não tem jeito. Vai ter problemas certos e já pode pensar no tempo de vida já. Verdade ou mentira? Mito ou... É mito, é mito. Ter gordura no fígado significa que tem alguma coisa que tem que ser feita. Emagrecer, se a causa for o peso. Se o problema é uma síndrome metabólica, às vezes tratar, às vezes até a cirurgia, também metabólica. Mas às vezes é álcool, tem que diminuir o álcool. Às vezes são medicações, tem que rever medicações. Nós temos um problema hoje que nós não aceitamos nada que me incomode, que eu vou tomar um remédio. Não é assim. Então, hoje eu tô meio para baixo, vou lá tomar um remédio porque eu tô meio para baixo.
Não, faz parte da vida, tá meio para baixo, faça alguma coisa para ficar para cima. Então, nós temos que evitar tanto remédio que causa muitas vezes a esteatose. Eu operei esses dias uma mulher com o fígado, parecia alcoólatra no máximo. E era só uso de medicamentos antidepressivos, abusando dessa medicação. Eu tenho qualquer dor, já tomo um Tilenol, o paracetamol é hepatotóxico, que também pode agravar. Nós achamos que é o mais benigno, que menos faz mal. Não é bem assim. Inclusive para grávidas receita, né? Então por isso que eu acho que as pessoas pensam que pensam isso, mas não é. É mais fácil ter uma intoxicação, uma hepatite grave por paracetamol do que com qualquer outro analgésico. Estou chocada, doutor. Então, medicamentos, e entra também nas esteatoses, hepatites. E que hoje é muito comum, principalmente em homens, é o excesso de ferro no corpo, que dá uma imagem sugestiva. Fazendo ultrassom, ele vai dizer, olha, está com esteatose grau 13 e é depósito de ferro. Então, e como descobre, doutor? Consultando, tem que consultar, tem exames. Doutor, e hoje as pessoas suplementam tudo. Isso agride também o sistema? A suplementação é boa, porque ela está completando aquilo que falta. Só que às vezes existe uma hipersuplementação. Toma vitamina que nem faz falta. Existe dose tóxica de vitamina D. E como vitamina D é muito comum que esteja faltando, sobretudo aqui no sul, muitas pessoas tomam 50, 100 mil unidades de vitamina D semanalmente e estão com uma dose altíssima. Concluímos o segundo bloco e no terceiro a gente vai falar sobre a clínica do doutor. E vocês já viram que tem que seguir o doutor nas redes sociais. E fiquem aí que eu já volto. Tô de olho, tô de olho. Nunca perco o foco, tô de olho, tô de olho. Vem que eu te provoco, tô de olho, tô de olho. Eu te pongo louco. Tô de olho. Tem Ray-Ban, tem lançamento, tem raridade, tem multifocal também. Orro é mais que ótica, é especialista em Ray-Ban. Idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde, vamos agradecer já de imediato os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Gastrobese. Escolha bem, viva melhor. Aesthetic Face.
harmonização estética facial. Orro by Mr. Ray Ray-Ban, lá no Passo Fundo Shopping. Gil Vink, psicologia. Jureci Machado, nutricionista. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Convicta Modas, Mano Escobar. Dr. Madaloso, a importância de procurar uma clínica que tem essa equipe multidisciplinar. Quem está pensando numa bariátrica? Bom, veja que quando nós falamos como é que iniciou a gastrobese, ela iniciou exatamente pela necessidade. Ela se deslocou, ela era ali no Redondão, e ela se deslocou para o atual local por falta de espaço. Por quê? Porque nós precisaríamos comportar uma equipe multiprofissional. A adoção dessa equipe faz muita diferença. Desde o pré-operatório até anos depois. Nós temos pacientes com mais de 20 anos e que ainda hoje seguem com uma certa regularidade, fazendo acompanhamento com a equipe, não comigo. E se elas identificam algum problema, elas me reportam e eu vejo o paciente. Então, além disso, facilita o nosso contato. Mas o que faz uma equipe multiprofissional? Veja assim, o paciente, quando ele decide fazer uma cirurgia, ele está com uma série de problemas que não são só físicos, muitas vezes emocionais, comportamentais. O paciente não gosta de fazer atividade física, se sente constrangido de ir na academia, pensa assim, adolescente com 130 quilos, jamais vai ser chamado no time para jogar, então ele fica excluído lá, não participa de nada. Isso gera danos emocionais que muitas vezes devem ser apurados, entendidos, às vezes combatidos. Alguns vícios antes de ser feita a cirurgia. Um exemplo, por exemplo, pacientes que têm o hábito de consumo repetido ou frequente de álcool. Esses pacientes, eles precisam entender que não é que a cirurgia vai agravar ou diminuir, mas que se ele não combater isso, a cirurgia pode perder resultado. O álcool, por exemplo, anula 70% do resultado da cirurgia. Um álcool, pelo menos... 70%, doutor? Vou explicar. Para quem usa mais do que 2 vezes por semana. Uma vez por semana, não tem problema. Usou mais do que isso, já começa a comprometer resultado. E a quantidade, doutor? É difícil dizer quantidade, porque nós confundimos a caloria do álcool, que não é o que eu estou falando aqui, sim, com o efeito hormonal que o álcool interfere. A cirurgia funciona fazendo a pessoa ter uma saciedade precoce e o álcool anula o efeito deste hormônio que gera saciedade. Então a pessoa acaba comendo mais por 2, 3 dias. Então não é a caloria do álcool. E se nós formos dizer quanto de álcool, aí vai importar o efeito que ele vai ter no sistema nervoso central. Tem pessoas que tomam um monte de cerveja e parece que não tomaram nada. E outra toma meia latinha e já quer subir em cima da mesa. Vê o Batman como, né? Então nós temos que separar a parte psiquiátrica ou psicológica do álcool da parte nutricional. Por isso o acompanhamento por também. Isso que tem que ter toda uma equipe para prestar atenção. Um outro fator também importante é a fisioterapeuta, porque a fisioterapeuta vai preparar a maior preocupação que nós temos no paciente bariátrico, que é o pulmão. Depois da cirurgia, nós fazemos por laparoscopia, injeta ar dentro do abdômen, isso restringe o movimento respiratório e às vezes o paciente fica com dificuldade de expandir o pulmão. Existem treinos que se faz antes da cirurgia para diminuir que isso aconteça. Além do que, depois da cirurgia, a mesma fisioterapeuta vai assumir o paciente e vai colocar em execução aquilo que ele foi treinado a fazer antes. Quando nós adotamos isso é antigo, desde o início, na verdade, mas antes não era prática nas outras cirurgias, nós diminuímos um monte a quantidade de infecção pulmonar pós-operatório ou atelectasia, que o pulmão gruda e não expande, e isso também pode gerar febre e outras coisas, nós conseguimos diminuir muito. Então são pequenos detalhes que no paciente com obesidade se torna muito exacerbado e que nós temos que corrigir, começar antes, durante e mesmo anos depois. É importante dizer assim, a cirurgia é um passo, um dos passos. Só que vamos imaginar o seguinte, eu opero 2 gêmeas idênticas com o mesmo peso, mesma altura, as duas igualmente insatisfeitas com seus pesos, e aí as duas fazem a mesma cirurgia com o mesmo cirurgião. Elas vão ter o mesmo resultado?
Não, por quê? Porque uma passa o dia inteiro olhando televisão, comendo pipoca, vendo Netflix, tomando cerveja. A outra, em vez de estar lá, está na academia. A cirurgia é igual para as duas, mas o resultado vai ser completamente diferente. Porque elas adotam posturas diferentes. E esse cuidado vai polir ou melhorar o resultado da cirurgia. A melhor cirurgia não é a mais bem executada, mas é a feita no melhor paciente. E a equipe vai formar o melhor paciente. Se não estava andando bem, vai aprender então a caminhar novamente. Exatamente. A cirurgia é uma muleta. Quem mexe as pernas é o paciente. A equipe vai ensinar como que ele deve mexer as pernas. O que não podemos deixar de falar hoje, doutor, na sua primeira participação, a gente vai mostrar tudo. Se o doutor deixar, a gente vai dentro da sala de cirurgia. A gente vai mostrar casos, tem tanta coisa. Vamos esperar as suas perguntas, o doutor vai responder. O que Perfeito. A gente não pode deixar hoje para quem está assistindo, ficou interessado, não podemos deixar de sair daqui e deixar essa Eu acho que mensagem. Talvez um dos pontos mais importantes é assim, quando eu pergunto para os pacientes qual é a parte que foi mais difícil na sua cirurgia, quase todos disseram a decisão de fazer a primeira consulta. Porque é um movimento que a pessoa tem que romper com todas aquelas ideias que ela tinha, que a pessoa que tem obesidade, muitas se sentem até culpadas do peso que tem. Elas não entendem que é uma doença. Depois que ela consulta e entende, isso a gente explica na consulta, entende que ela tem uma construção hormonal que leva ela a ganhar peso, e a cirurgia tenta desconstruir isso, ela vê que ela não é culpada. O que acontece não é porque é falha dela, mas é porque a condição que ela vive, nós somos criados para o mundo da escassez, nós estamos vivendo no mundo da abundância, onde ela vive com a construção biológica que tem, leva a engordar, e a cirurgia tende a ajudar a emagrecer. Então é entender que a cirurgia, para muitos pacientes, vai ser a única alternativa. E não chegar lá, está abrindo mão da única alternativa. E que vocês têm aqui em Passo Fundo a gastrobese com este doutor que faz parte do TV Passo Fundo agora no programa Saúde. Doutor, muito obrigada. Até a próxima, cheia de perguntas. Obrigado, é um prazer, estou sempre às ordens. Até mais.